Sejam muito bem-vindos ao Bispo de Tando e hoje vamos falar sobre uma polémica que está a dar muito que falar e que eu soube há pouco tempo. Sobre esta polémica eu não sabia antes, mas eu sei agora. Sei agora e tenho muitas informações, tenho muita coisa para falar e tenho o quê? A outra pessoa, a pessoa em questão que está no centro desta polémica, veio a público, veio a um programa falar sobre o que é que aconteceu e dar a sua opinião e dar a sua explicação, digamos assim, sobre tudo o que está a acontecer e sobre toda esta polémica. Muito obrigado a todos que estão aqui e não se esqueçam, por favor, de clicar no like, de inscrever aqui no canal, a ativar se não perderem nada quando sair vídeos novos aqui no canal. Eu tenho aqui ó, o meu roteirozinho aqui no meu telemóvel para falar tudo como são as coisas e vamos começar. Não se esqueçam de comentar, dar a vossa opinião sobre isto. Eu quero muito, muito, muito saber a vossa opinião. Como é que começa esta polémica e qual é esta polémica, meus queridos? Vocês perguntam-me vocês. A polémica é La Niña Futebolista. Vocês ouvem assim? La Niña Futebolista. O que isso significa em português? Eu lhes digo. Em português significa a menina futebolista. Ou seja, uma menina que gosta de jogar futebol. E que joga futebol. E o que é que sucede? Julieta Venegas lançou esta música, que já tinha sido lançada antes, mas lançou agora de uma forma muito calma, muito coisa. Não é muito boa esta versão, porque é muito chatinha. É muito calma, a sério, muito, muito calma, mas não é má de todo. No entanto, tem ali muita coisa que... E depois a polémica toda que houve em cima disto faz pensar. Faz-nos dizer que a música, depois de todas as polémicas, já não dá para ouvir. Mas vocês perguntam-me quais são essas polémicas todas, meu querido? E eu respondo-vos. Eu respondo-vos. A polémica surgiu quando Julieta Venegas lançou a nova versão da música La Niña Futebolista. Uma música criada para uma campanha do governo mexicano que pretendia incentivar meninas e jovens a praticarem futebol, no contexto das atividades culturais relacionadas com o Mundial de 2026. No entanto, contudo, todavia, supostamente, Julieta Venegas ha dicho: esta canción es para los días de las crianzas, los chicos. Pero no fue, cariño. Ou seja, em português, esta canção supostamente era para ser lançada no Dia das Crianças. No entanto, contudo, todavia, não foi assim. Não foi assim, meus queridos. Foi lançada em pleno Mundial de Futebol 2026, que acabou de acabar. E o que é que acontece? Supostamente, o que andou-se a dizer e que algumas pessoas então se era para ser lançada no Dia das Crianças, então foi enganada Julieta Venegas, porque é assim, a música foi lançada em pleno mundial. Mas depois as pessoas olham para a música, mas a música fala de futebol. Então é que tem alguma coisa estranha. Então era para ser lançado no Dia das Crianças. Mas a minha opinião é assim. Então era para ser lançada no Dia das Crianças. Mas as crianças só podem ser futebolistas? Só podem jogar futebol? Porque é assim, a música só fala de futebol, não fala sobre as outras profissões. Quem não assistiu, vamos falar sobre música, o episódio que eu reagi é esta música da linha futebolista, assistam porque eu lá também misturei com esta fofoca. Então, além de vocês saberem da fofoquinha, meus amores, também ouvem a música, por isso assistam. Assistam, vocês irão adorar, mas também continuem aqui, vamos saber mais. Que eu tenho aqui mais informações, aqui mais completas. Que eu lá dei um resumo bem resumido. Continuando. O que é que acontece, meus queridos? Perguntam vocês, no entanto, contudo, todavia, poucos dias depois do lançamento, as redes começaram a andar malucas. As redes começaram ali a saltitar. Porque, mas que é? Vocês tinham, ficaram todos contentes. Não, ficaram todos chateados. Era uma chuva de críticas, era uma chuva de críticas até que
quem publicou a música, que se não me engano foi o grupo ou foi a Julieta Venegas, que eu agora não me lembro quem é que foi que publicou o vídeo, bloqueou os comentários da música. Ou seja, nessa época, hoje em dia está lá novamente disponível para, ai, para escreverem, para comentarem. Mas, desculpem aqui se eu vou pôr o meu computador a carregar. Está a ficar sem bateria, mas já está. Prontos. A carregar. Mas já não sei o que eu ia dizer. Desculpem, que eu dei agora aqui uma volta. Esqueci-me o que é que eu ia dizer, desculpem-me. E então suspenderam os comentários, mas já está disponível os comentários. Mas se vocês forem ver, é só críticas. Mas vocês dizem fogo. Então as pessoas ficaram sem comentar esse tempo todo? Não, meus amores. Não, meus amores. Se vocês forem a qualquer música da Julieta Venegas, encontram muitos, mas muitos, mas muitos comentários maldosos, comentários a criticar, comentários a insultar, comentários a darem a sua opinião, comentários a elogiar. São poucos, mas existem. Vamos continuar. Vamos continuar porque eu já dei a minha opinião. Vamos agora continuar. O que é que o público critica? Vocês perguntam. As críticas dividiram-se assim em vários pontos. Muitos consideram que a música era demasiado lenta para um evento associado ao futebol e ao Mundial. Outros disseram que a versão perdeu a energia da canção original, da banda Patita de Perro. Houve quem acusasse o projeto de ter um tom político por ter sido apresentado numa conferência da presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum. Ou seja, meus amores, estão a dizer que esta música é. Desculpem, é que está muito calor, por isso é que eu estou aqui. Está muito calor. Mas foi lançada na conferência da presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum. Ou seja, meus amores, muita gente está a dizer que esta música é politizada. Ou seja, tem ali um tom político. Continuamos. E não só, meus queridos, venha já a questão a seguir do valor. Mas vamos já ao próximo. Surgiram milhares de memes a gozar com música e com Julieta Venegas. Nas redes sociais eram frequentes encontrar comentários como não combina com o Mundial, parece uma canção triste, estragaram um clássico. A questão dos 14 milhões de pesos. Supostamente, o que acontece? Um dos rumores que mais alimentou a polémica dizia que Julieta Venegas teria recebido 14 milhões de pesos mexicanos para gravar a música. Este rumor espalhou-se rapidamente nas redes sociais dias depois. Num podcast, Julieta Venegas respondeu numa entrevista o que é. Ela afirmou assim: Yo no cobré nada, lo hice de corazón. Segundo a cantora, participou gratuitamente porque acreditava na campanha, acreditava na mensagem da campanha. Ou seja, ela, por linhas ocultas, ela diz praticamente que foi enganada, digamos assim, porque né, porque diz que a música era para ser lançada no Dia das Crianças, no entanto foi lançada, né, no Dia Mundial. E supostamente também há rumores que de algum lado onde ter saído esses rumores que ela recebeu 14 milhões de pesos. Será verdade? Será mentira? Não sabemos. Continuando. A música era ou não o hino do Mundial? Perguntou-se vocês. Outra confusão foi muito esta. Muita gente acreditou que Laninha Futebolista seria o hino oficial do Mundial 2026. Na realidade, isso nunca aconteceu. A própria presidente Cláudia Sheinbaum esclareceu que era apenas uma campanha cultural para incentivar meninas a praticarem futebol. Continuando. O vídeo no YouTube, queridos,
aquilo, o vídeo, a música, é mais dislikes do, do que likes. Aquilo, a quantidade de pessoas que clicaram lá no não gosto é tremendo. A quantidade disso, a sério, é realmente enorme. A situação chegou a tal ponto que o vídeo recebeu milhares de comentários negativos, surgiram muito dislikes, como eu disse, muitos não gosto, e memes. Os comentários acabaram por ser desativados no YouTube devido à quantidade de críticas. Mesmo depois disso, os utilizadores continuaram a comentar nas restantes redes sociais da cantora e também nas músicas, assim como eu já tinha dito isso. Como os meios de comunicação analisaram o caso, digamos assim, né? A polémica. Grande parte da imprensa mexicana concordou em alguns pontos desta polémica. A ideia de incentivar meninas a jogar futebol era positiva. O problema esteve na forma como a música foi apresentada e recebida pelo público. Muitos jornais também destacaram que a desinformação nas redes sociais agravou bastante a polémica, sobretudo o rumor dos 14 milhões de pesos. Ou seja, muitos artigos fazem uma distinção entre a mensagem da campanha e a reação negativa ao produto artístico. Isto é a opinião deles. Quer saber a vossa? Quer saber a vossa nos comentários? Quer receber o vosso like, não o vosso dislike, por favor? O vosso like. E quero receber também as vossas inscrições. Inscrevam-se aqui no canal. Sigam nas redes sociais, @Galeria Entretenimento e também a Galeria News, notícias e fotos 24 horas de todo mundo. E eu aqui estou sempre para vos atualizar sobre tudo. Sobre tudo, basta eu saber de alguma polémica que eu venho aqui a correr para vos mostrar, para vos contar. Por isso, se vocês souberem de alguma polémica sobre algo que vocês querem que eu fale, venham aqui, comentem e eu vou trazer, eu vou falar sobre. Continuando, a carreira de Julieta Venegas foi afetada? Perguntam-se vocês, meus queridos. Eu respondo-vos, eu respondo-vos. Até ao momento, não existem indicadores que a carreira de Julieta Venegas tenha sofrido danos duradouros. Duradouros, ou seja, longos. hum, Prejuízos digamos assim, a nível de anos. Estamos a dizer que neste momento ela está a ser cancelada, shows estão a ser desmarcados, está ali muita gente a não querer ir aos shows, está ali uma boa polémica. Mas pronto, ela não é a única. Também tem a Rosalia, que está a sofrer uma enxurrada de críticas pelo povo argentino. Querem que eu traga essa polémica também? Porque a Espanha ganhou a Argentina e a Rosalia tinha um show na Argentina para fazer. Só que a Rosalia parece que publicou ou repostou um vídeo de uma senhora muito respeitada. Ai, é sério, gente. É sério, sei daquela música. Eu não posso falar sobre isto, a sério. Eu não posso dizer aqui no YouTube. A sério, não posso dizer isto. Não posso falar qual é a profissão dessa tal senhora. Hum, que era na Argentina e tudo mais, e então digamos que foi muito criticada e tudo mais, e muita gente está a pedir o reembolso do dinheiro e tudo mais. Tem uma polémica também muito grande envolvendo a Rosalia, mas se quiserem eu trago essa polémica, não quiserem eu também não trago. É só dizerem aí nos comentários o que é que vocês querem. Prontos, o que aconteceu na carreira da Julieta Venegas, o que é que podemos dizer assim? A cantora tornou-se um alvo de críticas durante várias semanas, foi alvo de memes, teve de responder publicamente à polémica, a controvérsia acabou por dominar a atenção mediática nesse período. No entanto, contudo, todavia, continua a realizar concertos, mantém a sua agenda artística, não houve cancelamento da sua execução, deve ser ator, acho que é ator, nem de projetos conhecidos, prontos, ainda bem. É assim, também não lhe desejo mal. Eu não lhe desejo mal. Acho que. Eu acho que a culpa não é só dela. Eu assisti a entrevista e ela pareceu-me muito sincera, sinceramente. Eu acho que foi mais a outra parte que teve a culpa do que ela.
Eu acho que ela como é a cara visível da música, acho que foi mais ela a afetada, mas no entanto, contudo, todavia, eu acho que ela não é a que tem. Se houver algum culpado, acho que não é ela. Se houver algum culpado, não é ela. Porque, não sei, há ali alguma coisa que me diz que ela está a dizer, pelo menos metade daquilo que ela disse é verdade. Não sei. Se ela recebeu alguma coisa, é assim, 14 milhões é muito dinheiro. Eu não sei, eu acho que nunca pagariam um dinheiro desses. O governo mexicano não pagaria um dinheiro desses. Lembra mais à Julieta Venegas, que vamos, venhamos e convenhamos, não é assim uma cantora conhecida a nível mundial. Se fosse, sei lá, uma Thalia, sei lá, cantoras muito conhecidas internacionalmente, mexicanas, não me estou a lembrar agora. Lembro-me assim de Thalia. Uh, Pá, não sei. Agora não me recordo. Ah, a Belinda, por exemplo, que também, por acaso, a Belinda sim foi ao Mundial cantar. Ou seja, acho que seria mais caro essas cantoras do que uma Julieta Venegas, digo eu. Mas, não sei. Continuando. Uh, pronto. Assim é mais correto pronto, dizer que a sua imagem, digamos que sofreu um desgaste temporário nas redes sociais, um cancelamento enorme, mas não há evidências de um impacto permanente na carreira. É assim, é um marco, é uma mancha que fica, mas que pode ser limpa essa mancha, caso provas sejam reveladas. Bem, ao público. Acho que sim, que pode acontecer. Houve quem a defendesse? Sim. Além de seus fãs, a própria banda Patita de Perro, autora da versão original, pediu que a discussão fosse feita com respeito. Um dos integrantes afirmou que as pessoas podem gostar ou não da nova versão, mas lembrou que se trata apenas de uma canção destinada às crianças e não de uma ameaça ou de um motivo de hostilidade. Houve também quem elogiasse a intenção da campanha de promover a igualdade e a oportunidade no desporto, mas é esta a polémica. Já dei a minha opinião, já falei sobre a polémica, quero saber a vossa opinião nos comentários, digam aí tudo nos comentários, cliquem no like, se inscrevam no canal, sigam nas redes sociais @Galeria Entretenimento e também a Galeria News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. Assistam os outros programas, tanto bisbilhotando como completamente sem filtros. Vamos falar sobre música, onde eu reagi a esta música que eu estou aqui a falar. Por isso, assistam, não percam, não saiam daqui, tá? Do canal. E vamos por aí. Até à próxima. Tchau, tchau.